Olá, povo de Deus, quarta-feira da sexta semana da Páscoa, 8 de maio de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 17, de 15 a 22 a 18, 1, e de João 16, 12 a 15. Depois de algumas missões difíceis em Tessalônica e Bereia, eis que Paulo chega finalmente em Atenas. Estava só, pois Timóteo e Silas tinham ficado em Bereia. Em Atenas, enquanto aguardava a vinda de seus companheiros de missão, Paulo debatia com os judeus na sinagoga por causa do politeísmo grego que ele constatou na cidade. Na praça pública também debatia com quem aparecesse. Atenas era uma pequena cidade de uns 5.000 habitantes, cheia dos monumentos do seu glorioso passado. É um centro turístico para pessoas interessadas pela filosofia. Paulo continua com seu costume de ir à sinagoga nos dias de sábado. Mas é interessante que nos dias da semana ele vai à praça pública, conhecida como a Ágora grega, onde os cidadãos se reúnem diariamente para comentar as últimas novidades. No tempo de Paulo havia várias escolas de filósofos, e no capítulo 17 aparecem duas delas, estoicos e epicureus. O estoicismo é uma doutrina fundada no século IV a.C. e desenvolvida por várias gerações de filósofos que se caracteriza por uma ética em que a imperturbabilidade, serenidade, tranquilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais do homem sábio, o único apto a experimentar a verdadeira felicidade. O epicurismo é o sistema filosófico fundado por Epicuro, também no século IV a.C., que prega a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade, de libertação do medo, com a ausência de sofrimento corporal pelo conhecimento do funcionamento do mundo e da limitação dos desejos. A filosofia grega vivia envolvida com a busca da felicidade. Paulo se encontrou com seguidores dessas duas correntes filosóficas em praça pública, mas eles acabaram levando Paulo para um lugar mais reservado, para o Areópago grego. Areópago era a parte noroeste da Acrópole, parte alta da cidade, em Atenas, e também o nome do próprio conselho que ali se reunia. Além de Supremo Tribunal, o Conselho também cuidou de assuntos como educação e ciência por algum tempo. Aí estava o Partenon, templo dedicado à deusa grega Atena. Aqui Lucas jogou com todos os recursos para construir um discurso totalmente diferente de todos os que Paulo já havia pronunciado. Nenhuma referência a Israel ou religião judaica, apesar de esta realidade estar subtendida no discurso. Paulo parte daquilo que ele encontra na cidade, que é cheia de estátuas e templos, resto do seu antigo esplendor. Paulo diz ter achado um altar dedicado a um Deus desconhecido, e, supondo uma certa abertura dos seus ouvintes, lhes diz que anunciava a eles exatamente esse Deus que eles não conheciam. O conteúdo do discurso começa por anunciar o Deus Criador que fez o cosmos. Não habita em templos humanos. Cosmos, para os gregos, significava o mundo inteiro. Então não é preciso templo, pois Deus mora no mundo inteiro. Depois Paulo diz que Deus não precisa de oferta alguma, pois é Ele quem dá tudo aos homens, até a respiração.
E em seguida, sem falar o nome Adão, Paulo lhes diz que esse Deus também criou o primeiro homem, do qual todos descendem. Em seguida, Paulo aborda o tema da busca de Deus e atinge o auge do seu discurso quando afirma: Ele não está longe de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. 3 verbos com ressonâncias panteístas. De fato, o discurso ainda traz a afirmação de que também nós somos a sua linhagem. Deste parentesco com Deus, Paulo se serve para a rejeição dos ídolos. O que poderia ser pecado para um filósofo? Claro, a ignorância. Daí que o discurso está centrado em anunciar aos gregos aquilo que eles ignoram. Para um judeu, ignorância é a ausência de Deus em todos os sentidos. Deus não pode ser semelhante às representações de ouro, pedra ou prata, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Porém, Deus, sem levar em conta essa ignorância, agora faz saber à humanidade que todos em todo lugar devem converter-se. Até aqui, a argumentação de Paulo está se servindo da linguagem e cultura dos gregos. Porém, quando vai passar a falar de ressurreição, extrapola esse universo e é rejeitado com caçoada, gozação. Alguns lhe disseram: a respeito disso te ouviremos ainda uma outra vez. Pode-se ler esse relato de Lucas e ficar com gosto de frustração, pois Paulo termina sendo rejeitado pela maioria. Mas alguns aderiram a ele e abraçaram a fé. Depois disto, Paulo se dirige a Corinto. É louvável o esforço de se tentar evangelizar a partir da cultura do outro. É a atitude de profundo respeito com a crença e cultura de quem o missionário pretende evangelizar. E até hoje temos dificuldade de anunciar a boa nova nos meios de amplos debates filosóficos, nos meios universitários, nos meios, enfim, que ser religioso é o mesmo que ser supersticioso. João 16, 12 a 15. Assim falou Jesus: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse: há de receber do que é meu e vou-lo anunciará. Com esse trecho de hoje do 4º Evangelho, temos um desenvolvimento da teologia do Espírito. Qual é a missão do Espírito Santo? Importantíssimo é compreendermos a missão do Espírito, pois não se trata de uma divindade autônoma e descolada de Jesus, mas profundamente conectado com a sua missão. Ele não anunciará algo novo, mas sim esclarecerá o que Jesus fez e disse. Joaquim de Fiore, no século XII, afirmava que houve um tempo do Pai, um tempo do Filho, e que agora estaríamos no tempo do Espírito. Porém, não é isso que a Igreja afirma. As 3 pessoas da Santíssima Trindade têm um só tempo. Sempre agiram em conjunto e não se pode separar desta maneira. Portanto, o Espírito prometido por Jesus é o Espírito da verdade, que vai nos ensinar toda a verdade. E essa verdade ele recebe de Jesus, que lhe transmite a partir de sua comunhão com o Pai. O ensinamento do Espírito Paráclito, do Espírito da verdade, para o dia a dia da ausência de Jesus,
tem a mesma natureza, qualidade e importância que o ensinamento de Jesus durante sua vida terrestre. É preciso, portanto, saber distinguir os espíritos para não incorrer em erros passados. Uma verdade é certa: o Espírito não abandonou os cristãos ao longo da história e continua a nos guiar. Basta não nos fecharmos à sua ação em nós. Um beijo no seu coração.